Olá, Perspectiva no ar. Pós-eleições, um clima de velório aqui, de festa ali, e a sociedade fica onde? Ela está dividida, ou interessada, ou omissa, isenta, ou preocupada, ou despreocupada. Para a gente traçar um cenário de como nós chegamos nisso e como é que vamos sair desse atoleiro todo da política, eu convidei um querido amigo que é dessa área de inteligência artificial, que é uma ferramenta extraordinária nova, que é do marketing político digital e que tem a formação em sociologia. Então, juntando tudo, é um bruxo alquimista. Meu querido amigo Marcelo Senise. Como é que vai, Marcelo? Prazer em tê-lo aqui. Primeiro dizer, Onofre, que para mim é uma grande satisfação estar com você. Você foi uma dos caras mais inteligentes que eu conheci em Mato Grosso. Obrigado. Né? E assim, a gente poder discutir assuntos tão relevantes de maneira de alto nível, para mim é uma grande satisfação. Então, gratidão pelo convite. Espero estar à altura, né? Para a gente tentar discutir essas questões. O Marcelo já esteve aqui uma vez e foi muito bom, sobretudo essa nova visão que a inteligência artificial tem quando chega na política. Marcelo, vamos falar um pouquinho desta eleição. Na eleição de 2018, o Jair Bolsonaro descobriu primeiro as redes sociais e conseguiu fazer uma campanha diferente das campanhas tradicionais de antes. Nesta agora, a esquerda também aprendeu. Que campanha foi essa agora, olhando do ponto de vista da comunicação, via essa área que você domina também? Eu queria trazer primeiro um assunto, que é a questão das pesquisas. Sim, né? sim, por favor. Para a gente abrir e a gente conseguir trazer esse conceito para a gente... Fica à vontade. O que acontece? A gente viu aí que quase todos os institutos de pesquisa erraram nas suas avaliações. E isso está cada vez mais normal, né? Eu falei num outro programa... sobre isso, alguns institutos se ressentiram, que existe um mercado, que é o mercado da compra de resultado, e existe o erro da questão da técnica mesmo, né? Você vê, quem teve mais assertivo aqui em Mato Grosso foi o Kleber Lima, mas ele não fez nenhuma pesquisa para publicar. Eu tentei encomendar uma pesquisa com ele e ele disse, olha, eu não vou fazer nenhuma pesquisa registrada porque isso está muito complicado, entendeu? E eu não quero ter que ficar respondendo e tal. E assim, foram pesquisas mais assertivas, na verdade, as pesquisas que a gente teve do Kleber Lima. Por outro lado, a gente viu institutos que são institutos consagrados e que erraram em quase todos os cenários. E aí a pergunta é, o que está acontecendo? Por quê? Isso, essa é a pergunta, o que está acontecendo? O que acontece, Onofre, é que as redes sociais, ela tem os seus algoritmos e pela forma com que ela é construída, e isso não é bom nem ruim, mas tem seu efeito colateral, ele acabou deixando a nossa sociedade, que estava cada vez mais heterogênea, e a comunicação democrática deveria facilitar a harmonização social, e, na verdade, ela, de vez de pacificar, ela está tornando a sociedade cada vez mais segmentada e cada vez mais polarizada. A gente tem um nível de polarização social hoje que a gente poucas vezes viu na história. Mas, como é que funciona essa polarização dentro da fragmentação? Então, o que acontece? As pessoas estão hoje cada vez mais fechadas em bolhas. E elas não se enxergam. Que são as bolhas do grupo social, social, das redes sociais. Da ideologia, são vários tipos de grupo. Mas assim, são pessoas que pensam de maneira mais uniforme, pensam iguais e conversam só entre elas. Né? E o algoritmo, ele acaba causando isso. É o efeito colateral de como as redes sociais fazem a entrega dos seus conteúdos. Entendeu? Então, assim, a tendência é quem é de direita está cada vez mais com a direita, quem é da esquerda está cada vez mais com a esquerda. Esses grupos, eles estão cada vez mais fechados. E os institutos de pesquisa, eles vêm em cima de um processo uma sociedade aberta. De uma sociedade aberta. Que não existe mais. Entendeu? Ele pega uma amostragem, né, dentro do extrato social e cumpre essa amostragem na estatística. E essa estatística, ela é assertiva. A questão é que com essa fragmentação, essa estatística já não funciona.
Entendeu? Porque assim, você teria que fazer estatística em cima de cada uma dessas bolhas, mas não se enxerga essas bolhas, como é que você vai aferir? Então seria mini pesquisas. Mini pesquisas, porque assim, aí vem o Instituto de Pesquisa com aquela amostragem, se ela não tocar nessas bolhas, ela não tem como aferir. Não tem. Não existe estatística. Não tem. E assim, isso já existem hoje, não é no Brasil não, já existem hoje pesquisas acadêmicas, né? Pesquisas de centros de pesquisa extremamente relevantes no mundo, que já demonstra isso. Já demonstra que a maneira com que é feita as pesquisas, elas já não se aproveitam muito mais. Você acha, com a sua experiência e essa leitura do digital e da inteligência artificial, a pesquisa vai desaparecer? Nós vamos ter uma aferição de que natureza? Você já pensou nisso? De inteligência artificial. A gente fez aqui em Mato Grosso, pegando só Mato Grosso, sim, né? A gente teve vários clientes, né? E assim, praticamente cravamos em quase todos os cenários, né? Com diferença de 300, 400 votos, por quê? A inteligência, a gente, por exemplo, e a gente usa isso o tempo todo e a gente não sabe. O Waze. Sim. Quase todo mundo dirige baseado no Waze ou no Google Maps. No Google Maps. Ele vai dizer como é que está o trânsito, sim, onde é que tem congestionamento. Ele mesmo vai traçar o percurso. Isso. Como é que ele faz isso? Existe um algoritmo de inteligência artificial que está o tempo todo monitorando os seus usuários e, através disso, ele determina qual é o melhor caminho, onde é que estão os pontos de retração do trânsito e etc. Então, para quem usa aplicativo de música, sim, incrivelmente, ele te entrega o que você gosta de ouvir. Sim, entrega. Entendeu? Dentro do seu humor. Você imagina que eles têm a capacidade de prever o seu humor, pelo que você navega, pelo que você viu, pelo que você escutou. Né? Isso é inteligência artificial, ele pega assim... Isso para mim, como sociólogo, quando eu vi, para mim foi um grande choque, sabe, Onofre? De entender que o comportamento nosso é matemático. Porque você olha, pelo ponto de vista social. Ele tem uma frequência e um padrão, não tem? Padrão. Acho Tudo que tem um padrão, não tem? E assim, o padrão, vamos pegar um padrão binário. Sim. Né? No caso político. Um padrão binário. Pela leitura, ele vê que você é contra a vacina, você é a favor do voto impresso, você é a favor das armas. Estou colocando de uma maneira muito genérica, né? Quando você olha, qual é o aspecto político dessa pessoa? De direita. De direita. Entendeu? Então, assim, não é tão complicado para um sistema que analisa milhões de informações de cada pessoa. E a gente não está falando da questão individualizada, a gente está falando de meta-informação, né, que são grupos, né? Mas ele o tempo todo ele está te monitorando. Você falou perto do seu celular, daqui a pouco chega uma propaganda do Google. Chega. Daquilo ali. Né? Ou seja, você está sendo, além de ser monitorado, você está sendo ouvido. Né? E as pessoas começam... Você entrou dentro de um site procurando uma viagem para o Rio de Janeiro. Né? Daqui a pouco, todos os lugares que você pesquisar, ou que você entrar, seja sua rede social, seja site, vai te mostrar passagem para o Rio de Janeiro. Vai. Né? Então, assim, não existe mais hoje. Pois é, a intimidade não existe mais. Aí na pesquisa, você disse, as pesquisas estão repetindo um padrão que era antigo, não existe mais. Que não existe mais. Porque a sociedade não é mais linear, ela está fragmentada. E né? não só fragmentada. Agora, além de fragmentar, ela está cada vez mais polarizada, o que é perigo. Isso vai chegar no momento de disruptura. Né? Isso não vai... Você está dizendo que as bolhas... vão estourar. Elas vão estourar porque elas estão que nem geleira quando bate o iceberg, bate um no outro, explode. Exatamente. Então nós vamos estar com... Porque assim, o nível de tensão social, ela está cada vez maior, sabe? As pessoas estão cada vez mais intolerantes. Acho que você que é um decano disso, há quanto tempo a gente não vê um nível de polarização política como a gente está vivendo hoje? Não, houve uma semelhança em 2014, Dilma, Aécio, mas muito menor do que agora. Mas eu acho que a gente vai ver isso lá na época de Getúlio Vargas, eu acho. Lá também vai ter.
né? Também vai ter. E aí houve aquela grande ruptura, né? E aí... Aí veio uma ditadura. Uma ditadura e aí há uma reacomodação. Depois, mesmo o próprio Getúlio, as consequências históricas, quando ele foi eleito em 50, aí explode, o país explodiu, efeito retardado, mas explodiu. Porque essa sociedade tem um tempo dela, né? Aham. Ela tem um tempo dela. Hoje eu vejo com muita preocupação a maneira com que a coisa está se... Eu acho, honestamente, que a democracia brasileira, ela está madura, né? Eu não vejo aí... apesar de ter preocupação... Eu também acho que a democracia em si não está em xeque. Eu não vejo assim. Agora, existe aí uma pressão social que pode gerar uma ruptura, né? Embora eu não veja esse movimento da parte institucional, o que me deixa um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente sabe também que isso é do dia para a noite, né? Que tipo de sociedade os institutos pesquisaram e erraram, ou aproximaram, ou distanciaram? A questão assim, por exemplo, né, quando a gente fala em estatística, vamos usar um exemplo muito simples, né? Quando se faz o mapa da fome, né? Nós estamos aqui, nós dois. Eu comi um frango inteiro, você não comeu nenhum. Isso. Na média, cada um comeu meio frango. É verdade. Entendeu? Então, assim, não tem fome. Sim, é verdade. Entendeu? Então, assim, existe um equívoco do formato quando a gente fala em estatística. E assim, sem querer dizer que os profissionais de estatística não estão corretos. Entendeu? Infelizmente, vai ter que ser repensado um novo formato, né? A inteligência artificial, Onofre, veio para ficar, né? A gente teve alguns erros aqui, por exemplo. Nós acertamos na votação exata da Márcia, né? E nos equivocamos na votação do atual governador que venceu. E assim, erramos com uma diferença de um percentual aí robusto, né? E aí fizemos um grande estudo para entender onde é que se errou. E o que acontece? A gente não tinha noção do tamanho do efeito manada na questão eleitoral, que é aquela coisa do voto útil, das pessoas que não votaram porque iriam perder o voto, ou que votaram porque todo mundo estava votando. Assim, tiveram um ou outro erro dentro das avaliações. Por exemplo, nos equivocamos com o Gilberto Figueiredo, né? Erramos por quase 10 mil votos, ainda não conseguimos identificar exatamente qual foi o erro nosso. Ele foi candidato a deputado estadual, aparentemente... Mas assim, a inteligência artificial ela tem que ser precisa, sabe, Onofre? Sim. E se a gente não entender qual foi o equívoco que levou o erro no fechamento... Elimina o aspecto científico. A gente não consegue arrumar, fazer o rearranjo do sistema, porque ele tem que ser perfeito, né? Mas assim, acertamos na votação do Emanuelzinho, acertamos na votação do Dr. Leonardo. Então, vários clientes nossos foram extremamente assertivos, com diferença de 300, 400 votos. A gente sabia a votação um dia antes, entendeu? Pelo formato que o nosso sistema acompanhava. Que é de inteligência artificial. De inteligência artificial, que é o escopo, né? Que é hoje o sistema nacional melhor lastrificado, né? Ele tem sido extremamente assertivo e ele nos dá uma condição, como marqueteiro, de visão para a gente ter assertividade na comunicação, que é uma coisa que nenhum hoje dos atuais nos permitem. No caso Nós temos 4 ou 5 sistemas no Brasil, né? O Escopo é um sistema multinacional, onde tem grupos... Como chama? Escopo? Escopo, Sistema de Controle Político. Escopo. E o Escopo hoje e aí ele tem grandes clientes no Brasil todo, né? Embora seja novo, mas é extremamente inovador. Ele é um dos grandes sistemas mundiais hoje, né? É o Escopo. Entretanto, ele errou na votação do Mauro Mendes. O sistema tem a obrigação de entender
o que o Paul, que é o grande cérebro disso, a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, o Onofre, sabe? Existem aqueles superdotados, né? Existem aqueles hiperdotados. Eu digo que ele é um hiperdotado. É um cara assim que a gente completamente fora da curva. Eu viajei esse mundo todo, não conheci ninguém igual. Eu conheci ele numa brincadeira. Nós estamos falando de quem? Estamos falando de quem concebeu o escopo. Ah, sim, né? sim. Ele é o grande líder desse processo, e aí tem um grupo na Índia, no Paquistão, nos Estados Unidos. É multinacional, né? A maneira com que o sistema vem sendo construído. Que é outra inteligência, que ele não abriu código-fonte para ninguém. Então, cada núcleo desenvolve um dos módulos do escopo. Né? Foi extremamente inteligente. Então, o que o Paul diz é que a gente tem que entender esse desvio padrão, que todo sistema existe o desvio padrão. Né? É o sistema da fábrica, né? Você tem o desvio padrão da falha, né? Do erro, do produto mal acabado. Aqui no caso de Mato Grosso, no caso do governador, foi o quê? Você falou o voto útil, é aquele voto... Nós acertamos, por exemplo, erramos, assim, eu falo que acertou em quê e errou em quê? A diferença de votos que ele planificou para Márcia, né? Deu um erro de menos de 300 votos, para você ter ideia. Né? O Ritella deu em cima, mas errou-se na votação do Mauro Mendes de maneira brutal, assim, coisa de 10%. Né? E assim, já havia o cálculo desse voto útil. Aí a gente se fez uma série de pesquisas dentro do que poderia ter acontecido. Né? Por sinal, a gente está terminando ela agora. Porque a gente tem que entender com exatidão qual foi o desvio padrão, porque senão a gente não consegue corrigir. Sim, é verdade. Entendeu? Então, essa hoje é o nosso desafio, e aí sou eu, Dr. Fernando Chiara, que é a maior autoridade de neuromarketing do país, né? Chefe da cadeira de neuromarketing da FGV, lá de Curitiba, né? Que é um professor, assim, ímpar, né? Tem 5 livros publicados de neuromarketing. É a maior autoridade nacional. Está empenhado dentro disso e vários outros, né? E a gente está assustado com essa questão social. E aí o Paul estava explicando para a gente a questão da densidade da água. Né? Que um objeto, por exemplo, não sei se é exatamente isso, mas se ele está até 10 metros, a tendência dele vai ser submergir, boiar. Se ele está abaixo de 10 metros, a tendência dele é afundar. Né? Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos em cima dessa tese que a gente está trabalhando, sobre esse nível social padrão. Né? O que é um grande desafio para a gente nesse momento, né? Mas está sendo extremamente interessante, porque me voltou para a cadeira de sociologia, sabe? Sei. O comportamento social, e isso está sendo hoje Está sendo hoje meu grande desafio intelectual, conseguir ajudar a compreender isso. Agora, vamos trazer isso para a vida prática. Nós já descobrimos que na eleição tem que rever até a metodologia, né? Por conta dessa fragmentação, da polarização. Isso é dinâmico demais. É dinâmico e precisa estar sempre em plena atenção, porque a sociedade é dinâmica. Isso. Né? A gente, há 10 anos atrás, não tinha esse impacto de rede social que tem hoje. Eu estou aqui imaginando essa eleição. A eleição já passou, vamos falar um pouquinho dela do que foi. Mas eu estou olhando agora, a eleição foi ontem, foi há 10 dias atrás, pouco mais. Certo. Você já teve nas estradas milhares de caminhões parando rodovia, parado nas cidades, pessoas, novas bolhas que não existiam. Certo. Eu vinha de carro de Brasília, fui lá, a minha mãe morreu, fui lá passar lá. Meus pêsames. Obrigado. Na vinda eu passei em Primavera à noite, umas 11 horas da noite, Primavera do Leste aqui em Mato Grosso. A fila de caminhão no acostamento de um lado e do outro e no meio um corredor. Eu passei sem problema, mas lá na frente tinha um palanque no meio da rodovia,
Você descia o acostamento e pegava o acostamento. Ali tinha gente de todas as idades e tocando músicas militares, tocando vaneirão e tomando chimarrão, chocolate quente, homens, mulheres e crianças. Ali tinha uma comunidade que ia além do manifesto. Uhum. Porque o manifesto é a motivação, e depois vai criando uma bolha ali. E essas bolhas, de repente, estavam no país inteiro. Eu andei um pouco mais em Campo Verde, aqui pertinho, a 140 quilômetros, tinha 2 bolhas. E no meio da cidade, no centro da cidade, entre uma pista e outra da rodovia, que corta a cidade, tinha lá uma tenda e moradores da cidade fazendo chocolate quente e chimarrão para os caminhoneiros. Você vê que misturou uma bolha com a outra aí, a bolha comunidade com a bolha protestante. Então, aí de outro lado você tem as reações da polícia rodoviária obedecendo certos protocolos de ação, que também é um tipo de bolha. Você tem as normas federais a respeito e tal. E além de acelerar a polarização, pós-eleição, a gente tem aí um saldo muito estranho, que é o das manifestações, da reação e o olhar da sociedade. E eu acho que isso muda tudo que a eleição tinha feito dias antes, não foi? Não acha? Na verdade, sim, quando você risca um fósforo no meio do mato e coloca fogo no seu lixo, né, você sabe como aquilo começa e não consegue saber até onde aquilo vai. Né? Então, hoje não se existe, e movimento sem liderança é uma questão muito perigosa, né? Porque você não sabe, a gente chama de comportamento... Ele fica com vida própria, né? Exatamente, o comportamento de massa não tem líder, sabe? É o estouro da boiada. E o estouro da boiada, se passar em cima de uma cidade, acaba a cidade. Né? Não existe um líder da boiada que, se você derrubar, a boiada dispersa. Não tem. Né? E é mais ou menos isso que a gente está vendo, um comportamento de massa. Eu estudei comportamento de massa durante muito tempo. Né? Somos vanguardistas da UNB, né? Da nossa grande Universidade de Brasília. E a gente estudou muito sobre comportamento de massa, o perigo do comportamento de massa. Né? Que é aquela coisa... Passa uma pessoa correndo, daí uma pessoa assusta. Eu vi um vídeo que eu estava preparando uma palestra sobre isso, e aí passa correndo 2 pessoas num bar, um assusta, começa a correr, daqui a pouco o bar todo corre para fora. Todo mundo está correndo. Né? Você não sabe por que você está correndo, mas é o instinto, né? E aí eu estou observando esses movimentos com bastante atenção e muita preocupação, sabe, Onofre? Porque ele não tem... Eu lembro da Marcha do Vinagre, quando começou, né? Que explodiu aqueles protestos de jovens pelo país todo. Ela começou em São Paulo, né? E Brasília, né? Um menino de 17 anos, pelas redes sociais, começou a convocar... que toma corpo, né? E muita gente... Por exemplo, você vê... qual é a bandeira desses movimentos? O que está estimulando as pessoas? Tem muitas bandeiras e não tem uma bandeira definitiva, né? Então, o nível de insatisfação social, na verdade, está muito presente ali. É um represamento, não é? Um represamento, e um represamento perigoso, né? Como eu disse, eu não acho... o que aquele movimento está querendo dizer? Que ele quer mudança, ele quer mais transparência. Ele talvez diga uma coisa querendo outra, não é? Sempre assim. Né? Sempre assim. A gente tem amigos que têm ido para as manifestações, que são pessoas que nunca se envolveram em política. Nunca tiveram interesse político, hoje estão lá, não estão pelo Jair Bolsonaro, estão lá pela defesa da pátria. Aí você olha para aquela pessoa que é sua amiga e tal, falando ela está defendendo a pátria. Né? Então, precisa ser entendido um pouco melhor esse movimento social, para a gente poder ter essa visão clara do que está acontecendo. Eu escrevi 2 artigos, um pouco antes da eleição, chamado Brasil Profundo, e um outro, recente agora depois da eleição, chamado Que País é Este? Aí eu baseei naquela música da Legião Urbana. Nos 2 artigos, essa pessoa que vai e que nunca militou politicamente, ela tem uma insatisfação que ela não sabe bem
mas ela tá preocupada com a escola do filho que não funciona, com a saúde que não funciona, com a segurança. Aí aquilo explode e ela vai para um manifesto desse. Ali você tem milhões de motivações. Exato. Individuais, numa massa coletiva uma massa insatisfeita, aí está o perigo. Né? Esse é o grande perigo. Né? E aí eu acho, e aí é onde eu acho que o presidente, ele se equivoca no momento em que ele não dá alguma apaziguada. Mas você tocou num ponto. Eu penso que ele não daria conta de apaziguar, se ele quisesse. Hoje não mais. Se ele quisesse, perdeu o time. Perdeu o time. Né? Perdeu o time total, em tudo. Porque tudo tem um time certinho, né? Claro. O estouro da boiada não acontece se você contiver ela antes dela estourar. Né? Depois que ela estourou, meu amigo. Aí só Deus. Só a hora que ela sossegar. Né? Aí foi nesse ambiente que nós chegamos na eleição, os institutos não acertaram. E a comunicação, você que está na área de comunicação digital, vamos tentar entender a comunicação dessa eleição, tanto do lado do Jair Bolsonaro, quanto do lado do Lula, que na verdade eles não são eles são arrastadores de frentes. Eles são as bandeiras, né? Na verdade, o propulsor da política, o propulsor, especialmente da eleição, é a comunicação, né? Porque a comunicação é o que faz chegar e como faz chegar isso até a sociedade, né? O que acontece? A gente vê a direita, ela dominou as redes sociais já há muitos anos, né? De repente eles se organizaram em grupos, eles passaram a dominar o WhatsApp, depois o Telegram. Eles têm uma maneira de se comunicar muito efetiva. Eles são muito bons, né? E por outro lado, dentro desse grupo, você tem um grupo de pós-verdades, que eles chamam de gabinete do mal, que é um grupo, que é uma frente extremamente inteligente. Sim, mais do que a outra. Extremamente. Assim, a gente esteve estudando a maneira com que é produzida, porque você vê, a indústria de fake news, existe uma indústria de fake news, existe um mercado de fake news, né? São profissionais extremamente talentosos. Inclusive, o trabalho desse grupo é muito mais oneroso financeiramente do que o trabalho da comunicação normativa. Ele ataca pontual, né? Ele acaba, e é científico. E é científico, não é jogar. Eles não pegam e jogam uma série de... Ali tem um diagnóstico. Não, aquilo ali tem não só o diagnóstico, aquilo ali é experimentado. Aquilo ali é plantado num grupo, é auferido. Entende? Tem todo um processo científico dentro dessa criação. É incrível, assim, eu vi um artigo da revista Veja, eu até postei nas minhas redes sociais, que falava exatamente sobre como ela era feita. Depois de experimentada, aí ela é passada para... Você planta sementes, aí você produz as peças, e essas peças são distribuídas para grupos específicos, e esses grupos pulverizam para o resto todo. Aí é efetivamente a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é capaz de oferir, né? Mas a inteligência é a única capaz de oferir, ela é capaz de detectar, de diagnosticar. Mas isso não é feito pela inteligência artificial, não. Isso é feito por cérebros humanos. É mesmo? Né? Que faz o processo, entendeu? Ele usa a inteligência artificial como uma bússola para ver se está dando certo ou não está dando certo, né? Claro que você tem processos que são distribuídos por inteligência artificial, né? Mas a metodologia é feita pelo cérebro humano. Tá, e a esquerda trabalhou com o quê? Então, a esquerda, ela sempre tinha dominado a comunicação digital, isso antes da direita se organizar. Por exemplo, o PT foi o primeiro partido político que tinha uma MAV, Militância Ambiente Virtual, que ela organizou, ela tinha isso organizada, ela tinha curso disso, né? Entretanto, já lá perto da eleição da Dilma, isso já veio ficando mais rarefeito, ou seja, cada vez menos incipiente, eles pararam de investir nisso, né?
E a direita literalmente dominou a questão da comunicação digital. Então, a esquerda chegou nesta eleição que terminou agora... Morta. Ela chegou morta. Não havia possibilidade deles ganhar essa eleição. Né? Eles não conseguiam combater as inverdades. A inverdade repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Né? Aquela coisa, a mentira replicada, ela acaba se tornando verdade. E aí, num dado momento, houve a troca de marqueteiro dentro da campanha. Foi a primeira crise da campanha. E o novo marqueteiro criou um grande grupo de inteligência. Um grande grupo de inteligência para se entender a comunicação. E foi aí onde eles começaram a conseguir dar as contramedidas. E aí começaram a desmontar as fake news. E começaram a desmontar esses movimentos, que às vezes tinham movimentos que eram involuntários. Então, era contra-informação. Contra-informação. E eu posso dizer isso hoje com muita tranquilidade, que eles ganharam na contra-informação. Em desmontar, na medida que eles vieram desmontando, caçando alguns programas do horário político dos oponentes, etc. Aí a campanha começou a encorpar e eles começaram a fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é fazer comunicação segmentada, para falar com grupos e bolhas definidas. Quando eles fizeram isso, eles começaram a tomar um ritmo na eleição e aí a campanha do Bolsonaro não conseguiu acompanhar. Ficou uma campanha de comunicação, porque em nenhum momento, nenhum dos dois candidatos no segundo turno falou de programas. Tangenciaram vagamente, vou aumentar o Bolsa Família, mas o país é muito maior do que isso. Não tocaram em nada disso. Porque não havia nem tempo, né? Foi uma campanha de verdades, pós-verdades. Então, como é que você define essa campanha que não discutiu a essência do país e discutiu e ficou aí nesse varejo? Onofre, a gente tem que comunicar com quem quer ouvir. E, na verdade, a sociedade estava pouco se importando com as propostas. É mesmo? Né? Se houvesse a cobrança social das propostas, eles seriam obrigados a falar de propostas. Então, deixa eu terminar. Vamos terminar esse bloco. Eu quero voltar aqui. Está ficando muito importante essa conversa. Estou conversando com o Marcelo Senise, ele é sociólogo, formado na mesma universidade que eu, a UNB, em Brasília, em épocas diferentes. Ele é marqueteiro digital, marqueteiro da linha política digital, e também ele está ligado à inteligência artificial, que é essa ferramenta diabólica, né? Nós voltamos em seguida. Estamos de volta a Perspectivas, conversando com Marcelo Senise, especialista em marketing digital, político digital, inteligência artificial e com formação em sociologia. Ele já esteve conosco outro dia aqui e nós estamos discutindo agora isso da eleição. Você falava no final agora que ninguém queria saber de proposta. O que as pessoas estavam querendo saber? A rivalidade social hoje, nossa, é tão profunda, né? Que se torna mais importante a gente saber, a gente está discutindo a verdade ou a inverdade, do que a questão das propostas. Era um fla-flu. Fla-flu, exatamente isso. E assim, inclusive porque quem estava fora do jogo tinha que decidir por um dos dois players, porque você podia ser de outro time, mas você obrigatoriamente ia ter que torcer por um ou pelo outro. Eu escutava, o Lula tem o discurso dele, aquele social. Mas o Bolsonaro, eu percebi que algumas vezes eu não assistia os horários eleitorais gratuitos, então eu ficava acompanhando aonde me interessava. Às vezes eu vi o Bolsonaro fazendo algumas tentativas de proposta, soava assim tão vazio, tão distante. Até eu percebia que ele estava falando no vazio, porque não estava atingindo ninguém. Porque essa sociedade não estava interessada nas propostas, começa aí, né? Geralmente, o processo eleitoral ele é baseado em cima de propostas. Sim, é verdade. Né? Propostas, não basta só ser proposto, você tem que dizer como iria fazer. Isso. Por exemplo, ele dizia que iria subir o salário mínimo para R$ 1.400. Entretanto, isso não está na peça orçamentária. Vai subir como?
né? Então, essas questões que deveriam ser respondidas não foram sequer questionadas. Eu achei uma coisa muito naquele debate, acho que foi um debate daqueles, o Lula disse o seguinte: tem que aumentar o emprego, eu não sei como fazer isso, mas vamos fazer. E, assim, em outro momento, e há 10 anos atrás, teria sido a morte. Era sentença de morte dele. Sentença de morte, né? Porque assim, no entanto, a sociedade não aceitaria que você a promessa em vão, né? Eu fui marqueteiro numa campanha em Brasília de Geoffrey Frejá, né? Nosso saudoso Geoffrey Frejá, que era um cara seríssimo, né? Foi deputado 5 anos, médico, etc. Eu trabalhei com ele ainda como médico jovem em Brasília. Verdade? Olha só, que coincidência, Ele foi secretário de saúde. Que coincidência, secretário de saúde. Era um cara muito sério, né? Ele tinha assumido a campanha no lugar do Arruda, né? E aí, a equipe de marketing, a gente acabou criando uma proposta que era a tarifa R$1 de ônibus. Que, na verdade, vinha todo em cima do conceito de distribuição de renda, de melhoria da economia, né? Porque os empresários que pagam vale de transporte pagariam menos, etc. Isso veio uma proposta no final, e era uma proposta para ganhar a eleição. Veio no final e tal. O que aconteceu? A gente não teve tempo de conseguir explicar exatamente como é que a gente ia conseguir implantar, de onde viria o recurso para implantar essa... E não era uma proposta em vão, era uma proposta que seria cumprida mesmo, existia, foi feito todo um estudo e tal. Mas a equipe de comunicação, que era da equipe de comunicação, a gente não conseguiu explicar isso e não ganhamos eleição por muito pouco. Então, naquilo, quando o Lula disse que eu não sei como, aquilo soou muito positivo para o eleitor. Na questão do Lula agora, soou positivo, porque ele diz, olha, não vou te enganar. O que ele está querendo dizer? Não vou te enganar. Essa é a minha meta, eu ainda não sei como eu vou chegar lá, mas é a minha meta. Isso soa muito mais verdadeiro do que dizer, vamos ter... tal. Você entendeu? Porque a sociedade não aguenta mais a mentira, Onofre. A sociedade não aguenta mais essa conversa política, essas promessas. É muito antiga essa conversa. São promessas que acabam nunca sendo cumpridas, né? São promessas que têm o cunho apenas de enganar o eleitor para conquistar o voto, né? Isso de todos os lados, não estou falando da questão do comportamento Você político. puxou um tema. Nós falamos da pesquisa que lá atrás, do Instituto erraram, por causa das bolhas, etc. Hoje, você acha possível, nós estamos falando de preferência em votar em A e B. Você acha possível hoje que as pesquisas possam alcançar o que a sociedade está querendo? Não. Emprego, isso. Você tem as pesquisas qualitativas, né? Isso. E as pesquisas qualitativas, elas são bastante assertivas. Embora eu ache que para ela, hoje, né, nesse novo parâmetro, ela precisa de a gente chama de grupo focal, né? Ela precisa ampliar um pouco a amostragem para ela ser mais assertiva, né? Mas as qualitativas, elas não mudam pelo seu volume, né? Ela busca os insights dentro então eu acho que elas são mas eu acho muito difícil você tem mas a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de fazer isso infinitamente maior do que... Você tem um jovem de 16 anos que vota. Ele está 1000 anos na minha frente, ou longe de mim, da minha idade e a dele, 1000 anos de diferença. Aí você tem o de 18 anos que já olha para frente mais objetivamente para a vida. Você tem o de 20 que já olha para o mercado de trabalho. Tem o de 25 anos que está entrando no mercado de trabalho. Tem o de 30 que começou uma carreira. Tem o de 35 que está perdido nas suas crises existenciais de carreira, de namoro, de casamento, de filho, etc. E assim vai indo, até chegar nos 60 anos. Perfeito. E nós temos na sociedade hoje pessoas de 80 anos que ainda têm voz. Entre o de 16 e o de 80, tem um monte de gerações. Você acha possível, mesmo a inteligência artificial, captar uma linha do tempo dessas pessoas com relação ao que desejo terão para os próximos 4 anos? Consegue. A inteligência artificial, Onofre, a gente está falando de sistemas que leem milhões de tendências por hora. Entendeu? E a tendência é por onde você navega na internet. Isso mostra seu interesse.
pelo que você escreve, pelo que você fala, pelo que você curte, pelo que você discute. Entendeu? E aí ela não só pega esse grupo de 80 anos, como ela subdivide esse grupo de 80 anos em vários. Então, assim, que são coisas que a gente, como humanos, jamais teríamos condição de fazer. Não tem. Né? E a inteligência artificial, ela aprende, ela vai aprendendo. Então, quando você fala, grupo de 80 anos, ele vai perguntar para você, homens ou mulheres? Aí você está, que gosta de cachorro? Que são aposentados. Então, que compra remédio. Que compra remédio, recebe do SUS. Que remédio que compra. Você entende? Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de sistemas que analisam milhões e milhões de informações por hora. Né? Então, como a gente descobriu, né? Como ela analisa, ela conceitua, ou o que ela faz? Ela pega todas essas informações, é como se fosse um cubo mágico. E aí ela vai trançar aquilo ali de acordo com a informação que você precisa. Né? Eu quero fazer uma peça para as pessoas, vamos falar de uma maneira bem genérica, vamos subir muitos degraus. Né? Eu quero fazer uma peça para o meu candidato que fale de animal. Quem gosta de animal? Ele vai me dar uma lista de pessoas que gostam de animal. Os veterinários, as pessoas que têm páginas de pet, as pessoas que publicaram seu cachorrinho ou seu gatinho na rede social. E por aí vem. Ela copila aquilo ali e me entrega. Aí eu consigo fazer alguma coisa que os meus eleitores querem ouvir. Você fala para quem quer ouvir. Né? Poxa, e essa eleição? Talvez tenha sido a primeira que efetivamente... Usou a inteligência artificial? Não, na anterior isso foi bastante marcante. Mas ficou mais na linha do Bolsonaro, não foi? Foi. Foi o que ele ganhou a eleição, foi em cima disso? Exatamente. E ele ainda foi um uso primitivo, inicial talvez. Mas de lá para cá evoluiu muito, não evoluiu? Evolui todo dia, né, Onofre? Porque a inteligência artificial, ela aprende, né? O sistema aprende, ele aprende sozinho. Né? E aí, quando a gente está vendo inteligência artificial, você vem para outras coisas que são extremamente perigosas. Por exemplo, a deepfake. A deepfake é capaz de produzir um vídeo seu sem você estar presente. Isso é. Né? Imagina o poder disso, de colocar um general americano falando do pessoal do Oriente Médio, coisa e tal. Gera uma guerra. Cria uma guerra. Né? Hoje você tem a coisa mais inusitada para mim, que foi mais chocante, é o sistema de produção de texto com autonomia. Hoje você tem sistema que produz texto, Onofre. Faz até poesia. Sem interação humana. Né? Então, eu às vezes fico assustado com a valentia e as possibilidades desses sistemas. Né? Então, fico te perguntando aqui. A campanha do Bolsonaro iniciou com a inteligência artificial, ele ganhou a eleição. Esta eleição, a partir da metade dela, segundo você, a esquerda aprendeu a usar e nós tivemos uma eleição completamente modificada no seu resultado. Que cara vai ter um candidato na próxima eleição de sucessão do Lula? A gente ainda não tem nem como prever, porque as coisas estão numa velocidade tão grande. Eu vou te envenenar. Se parecer um robô capaz de sintetizar tudo isso, ele pode virar um candidato. Em tese, ele vai ser tão perfeito que... Nós tivemos, por exemplo, o Macaco Tião no Rio de Janeiro há 10 anos atrás. Você lembra da história do Macaco Tião? Lembro. Que colocaram um macaco... Em 54, São Paulo elegeu um rinoceronte vereador. Um rinoceronte, então assim... Cacareco. Né? Foi de protesto, mas assim, alguém conseguiu entender essa insatisfação para conseguir fazer essa... Né? Então é muito difícil. Eu acho que a gente está vivendo momentos disruptivos bastante importantes. Existe uma mudança no comportamento social, né? Isso a nível planetário, não é? Você acha que essa mudança, ela é crítica ou ela é passiva? Eu acho que ela é muito mais passiva do que crítica, né? Porque hoje a gente vê a sociedade cada vez mais atônica, né? Cada vez mais... se pensa menos hoje. Marcelo, eu estou discutindo cada vez menos
Sempre gostei de discutir, de conversar. Eu estou ficando muito calado A nos gente grupos. na verdade, a classe intelectual está muito intolerante, né? Porque o nível de comportamento de massa está cada vez mais presente. Não participo de grupos de Não, WhatsApp praticamente nenhum. Você imagina, ela participa, por exemplo, você vai nessas manifestações. Tem muita gente que está lá. Por quê? Ah, por causa da pátria, da família. Mas a pessoa não sabe. Ela não parou para pensar, mas ela está. Ela está no movimento. Isso é legítimo ou ilegítimo? Eu acho, antes ela está Do que ela não está. do que ela não está. Eu acho saudável. Agora, por que está? Ela não sabe. Eu estou pela pátria, o outro também, mas talvez ele esteja, na verdade, com raiva de uma dor de barriga mal curada. Exatamente, exatamente. E aí você pergunta, mas por que isso? Tal? Ela não sabe te responder, ela escutou aquilo, ela sai repetindo que nem um papagaio, mas pelo menos ela tem algum nível de participação. Pior aquele que sequer participa. Recentemente eu estava, ainda que eu saí, num grupo de WhatsApp e estava tendo uma determinada discussão lá e era uma discussão objetiva. O papel do Estado, ligado ao papel do Estado, política e tal. Privatização, eu sou defensor de privatizações, e eu coloquei isso e aí veio a avalanche dos contrários, o que é natural, mas não veio discutir privatização. Veio dizer que eu era retrógrado. Quer dizer, aí eu digo, não. Não, é porque o nível, quando você aí não acabou, tem... Quando você acabou não a discussão e eu saí do grupo. Quando você não tem base, né? Não tem base científica, não tem... Então, a discussão sempre vem para o lado pessoal, para o lado da ilação, onde ilação é uma coisa muito perigosa, porque você não tem como combater. Pois é, eu tenho medo é que, quando eu perguntei do passivo ou do ativo, é que a gente vai ficar... Eu vou ficar com medo de discutir determinadas coisas. Já é assim hoje, né? Já é, você mesmo, o que você relata para a gente na sua fala? É que você não tem você não discute mais porque você não consegue discutir, você não tem base de discussão no lado oposto. É isso. Né? Ela é contra, por que ela é contra? Porque sim. Porque sim não te dá condição de criar um entendimento mútuo. Na hora em que eu sou chamado de conservador e de maneira pejorativa, e de fato eu sou, o Onofre é conservador, mas não sou burro. Eu não sou contra tudo, de maneira alguma. Eu aceito a evolução, o caminhar da humanidade com toda a naturalidade. Quando alguém me chama de conservador e de reacionário, e o outro de progressista porque pensa o contrário, eu acho que isso é uma falência muito grande. A gente tá vivendo uma falência intelectual, né? O que é muito, muito, muito triste a gente ver. Quantos livros as pessoas leem hoje? Não li. Na nossa época, como é que era, né? Nossa, mãe. A gente era viciado na leitura, né? Eu tenho em casa uma biblioteca que ocupa uma parede grande inteira. Porque a gente nossa massa crítica era criada em cima disso, né? A gente lia para a gente processar e a gente chegava às nossas conclusões e através disso Hoje uma postagem no WhatsApp cria uma discussão filosófica. Pois e filosofia baseada em quê? Marcelo, nosso tempo já terminou, é rápido demais. Eu queria te perguntar, assim, para você encerrasse. Que olhar você tem para frente? O ser humano, a comunicação, a vida, olhando nesse olhar da inteligência artificial, das bolhas. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, sabe? Eu sou um cara naturalmente crítico, eu sou polêmico. Você sabe que eu gosto de uma polêmica e muitas vezes eu faço para provocar mesmo, né? Os meus colegas marqueteiros não gostam de estar em mesa de debate comigo por causa, né, dessa questão, que é a minha natureza, me instiga. A gente que é da UNB, dessa época, a gente é mais ou menos assim. Eu não sei se você acompanha. É um espírito crítico. Eu não sei se você acompanha, mas a gente aprendeu a formar nosso pensamento através da permanente crítica, né? Eu estou vendo o atual momento com muita atenção, sabe? Eu estou bastante preocupado. Não estou vendo as coisas com um caminho ainda, com um olhar muito
com muita esperança, não tô com um olhar muito otimista, na verdade, né? Por outro lado, você me falou uma coisa ao entrar que foi uma coisa que me bateu fundo sobre a questão desse freio de arrumação, né? Vai ter que arrumar. Em algum momento vai ter que ter esse freio de arrumação e as coisas irem para um lugar mais pacífico, né? Mas até lá, a gente vai ter aí, em algum momento vai ter que estourar essa corda. Como e o tamanho desse estouro é que a gente não sabe. Qual vai ser esse freio de arrumação? Qual será? Vai ficar para uma terceira conversa, Marcelo. Daqui um tempo, daqui não vai demorar muito, porque está tudo muito rápido, isso estará mais ou menos definido, nós vamos tentar e analisar de novo. Marcelo, prazer enorme em ter você aqui. É sempre uma grande conversa, muito animadora, muito civilizada. Agradeço. Sem deixar de ser crítica e polêmica. Agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição. Você sabe que poder discutir com você, para mim, Você sabe que eu realmente virei seu fã. Obrigado. É de coração, não sou muito de jogar confete, não, mas você é uma cabeça que eu espero poder desfrutar ainda por muito tempo. Então, nós precisamos tomar um vinho, porque o vinho a gente filosofa, né? Verdade. Cachaça e cerveja você não filosofa. Você é meu convidado. Opa, é um prazer muito grande. Marcelo, prazer em vê-lo, muito obrigado. E parabéns pelo que você faz, tá? Que vim cutucar esse povo todo, a mim e o povo todo está aqui. Obrigado. Até o próximo Perspectivas.